Usar os dedos no lugar de talheres, urinar em público e jogar fezes nas ruas são alguns dos hábitos registrados por testemunhas oculares que visitaram o Brasil há uns 200 anos e até mais de 300 anos atrás. Olá, amigos da história! A higiene no Brasil colonial e nas primeiras décadas do Império não causou uma boa impressão aos estrangeiros, visitantes que divulgaram lá fora o que viram em nossas terras em relação aos modos e à limpeza das ruas, das casas e das pessoas. Se quando lembramos dos indígenas brasileiros é comum exaltar o hábito dos banhos diários, o mesmo não se pode dizer da população em geral, que era pobre e que herdou muito de outros hábitos dos índios, especialmente em locais menos urbanizados, que hoje identificamos como os nossos rincões sertanejos ou caipiras. Já nas cidades contribuíram a falta de uma rede de esgoto e abastecimento de água, precárias condições de saneamento que só começaram a melhorar com a chegada da família real portuguesa. Na falta de médicos, principalmente para os pobres, a população negra improvisava os seus próprios cirurgiões atendendo nas ruas, onde também era possível cortar o cabelo e fazer a barba. Maria Graham foi uma pintora, desenhista, escritora e historiadora britânica que esteve no Brasil em 3 ocasiões, uma delas como acompanhante da família real. A inglesa dizia que as casas no Brasil daquela época eram repugnantemente sujas, principalmente as cozinhas, fossem de pobres ou de ricos, tanto fazia. Nos relatos de outro inglês, John Maue, mineralogista que viveu no Brasil entre os anos de 1807 e 1811, a cozinha brasileira nas casas do interior era descrita como um compartimento imundo, com chão lamacento, desnivelado, cheio de poças d'água, onde em lugares diversos armam fogões, formados por 3 pedras redondas onde pousam as panelas de barro em que cozinham as carnes. Os estrangeiros ficaram horrorizados pelo fato de que as casas viviam sujas e que o chão era varrido com uma vassoura de bambu, mas nunca lavado com água. As paredes eram só caiadas e ficavam amareladas com o tempo. O mau cheiro dos quartos era disfarçado com a queima de plantas aromáticas que também espantavam os mosquitos e outros insetos. Nascido nesta casa em Luxemburgo no século XVII, o religioso jesuíta Johannes Philippus Bettendorf, que foi missionário no Brasil, falava das ervas cheirosas em vasos espalhados no Colégio Jesuíta do Maranhão para combater o fedor que vinha dos pinicos, que estavam em toda a parte, quase sempre cheios de fezes e urinas, cujo conteúdo fresco era despejado nas ruas e nas praias. O comerciante inglês John Lucock, que esteve aqui por um período de 10 anos, aproveitando a abertura do mercado brasileiro em 1808, também reclamava de uma certa tina destinada a receber todas as imundícies e refugos da casa. Essas tinas mal cheirosas ficavam isoladas no compartimento da casa chamado de secreta, onde enchiam até a tampa. Quando chovia, elas eram esvaziadas na rua mesmo, e o conteúdo depois secava ao sol, ao ar livre, coberto por uma planta conhecida como erva salsa. Jean-Baptiste Debré, pintor que fez parte da missão artística francesa, que fundou no Rio de Janeiro uma academia de artes e ofícios na época de Dom João VI, também testemunhou e documentou os hábitos da sociedade brasileira da época. Ele viveu aqui por 15 anos e nos contou sobre um certo pote alto de barro cozido e de caráter indígena, como ele dizia, que ficava escondido num canto do jardim ou no pátio das casas e que depois era transportado por escravos e esvaziado na praia, espalhando mau cheiro no caminho.
Alguns estrangeiros se referiram à aparência dos habitantes andando nas ruas com casacas pretas velhas e coçadas, e em casa com barba de vários dias e os cabelos em desalinho, embora besuntados de gordura e sem roupa alguma sobre sua camisa de algodão. Curtas, as calças deixavam as pernas nuas e os pés metidos em tamancas. Os modos dos brasileiros durante as refeições também eram censurados pelos viajantes estrangeiros. Fomos considerados barulhentos, exagerados na gesticulação, colocando os cotovelos na mesa, pouco uso dos talheres, raros guardanapos, levando o alimento até a boca diretamente da mão e, às vezes, mais de um comendo no mesmo prato. Uma comida pesada, quente, muito apimentada para o paladar europeu. Senhoras e mucamas, por vezes, sentadas no chão à moda oriental. Crianças e animais que ganhavam alimentos jogados da mesa pelos adultos. Era uma visão de fora que tinha como medida de comparação principalmente a Europa. Uma visão talvez carregada de ideias pré-concebidas e de pouco entendimento de uma cultura estrangeira como a nossa, que já estava miscigenada. O olfato mais delicado dos visitantes de outros países era ofendido também com os produtos usados na limpeza aqui no Brasil. Urina e vinagre eram aplicados para fixar as cores dos tecidos e dos couros. As roupas lavadas com folhas saponáceas e nelas se passava estrume de cavalo para fixar as cores. E para tirar as manchas usava-se o chamado fel de boi, ou uma cebola muito bem esfregada. Mas foi o próprio Debré que revelou em 1816. As lavadeiras brasileiras, aliás, muito mais cuidadosas do que as nossas, têm a vaidade de entregar a roupa não somente bem passada e arranjada em ordem, dentro de uma cesta, mas ainda perfumada com flores odoríficas. Ou seja, naquela época, asseio não era se lavar, mas vestir roupa limpa. Só que não todos os dias. Os padres jesuítas, por exemplo, só trocavam de camisa às quartas-feiras e aos sábados. Porque para o europeu, banho mesmo, só em caso de doença. Foi o que ocorreu no Brasil com o rei português Dom João VI. De acordo com os biógrafos, ele foi picado na perna por um carrapato e por causa da inflamação e da febre alta, os médicos recomendaram um banho de mar. E lá se foi o rei para a Praia do Caju, mas dentro de uma caixa de madeira, uma espécie de banheira portátil que ele mandou construir com furos laterais por onde a água entrava. A sujeira causava doenças de pele. O vice-rei Marquês do Lavradio, na correspondência com os familiares em Portugal, se gabava da sua boa saúde, dizendo que conservava-se bem, sem sarnas nem perebas, moléstia de que aqui padecem todos, e só não tenho escapado aos bichinhos do pé, porque estes me têm perseguido barbaramente. Ainda demoraria um tempo até que as pessoas relacionassem saúde com uma boa higiene. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e até a próxima com uma História a Mais.